prazer ter você aqui comigo. Eu resolvi criar essa série de vídeos Distorções Cognitivas com um propósito muito claro. E primeiro eu quero conversar com você por que de ter criado essa série de vídeos e te dizer como vai funcionar esse movimento. E para falar por que eu criei essa série de vídeos, primeiro eu preciso fazer uma psicoeducação. Então, te dizer por que esse conteúdo é importante e de onde surgiu essa ideia. Então, eu sou psicóloga clínica, trabalho com prática baseada em evidências em psicologia, tenho pós-graduação que estou concluindo em prática baseada em evidências em psicologia clínica e estou me formando também em neurociência aplicada à saúde pelo Sírio-Libanês. Então, falando um pouquinho de mim aqui, para as pessoas que me conhecem de uma forma mais próxima, sabem da minha paixão em dar aula, em estar palestrando, em estar falando com um grupo de pessoas. Esse é um sonho que eu tenho, muito grande dentro de mim. Mas nesse momento da minha vida, eu tenho focado na clínica, porque também é a minha paixão e a minha profissão. Então, quando a gente olha para um psicólogo clínico, eu faço a seguinte pergunta para você. Você sabia que psicólogos clínicos são empreendedores? Você já parou para pensar por esse lado? Sim, gente, psicólogo clínico é empreendedor. Nós vivemos do nosso trabalho e quando a gente fala psicólogo clínico independente, que não é filiado a outras empresas, que não faz parceria, que atende na clínica, a gente está falando de um empreendedor. E empreender na área da saúde é um processo delicado, porque nós temos questões éticas do próprio conselho, nós temos uma postura, porque eu gosto de falar assim, e aqui eu quero fazer um parênteses. Por que eu estou falando tudo isso antes de chegar no assunto do vídeo? Porque esse primeiro vídeo, esse primeiro episódio, ele é para te mostrar o meu propósito aqui no Instagram. E ele começa com essa série de vídeos. Então é realmente um vídeo que vai ser um pouco mais longo. E o meu intuito com essas gravações não é de viralizar, porque o Instagram mesmo não impulsiona vídeos mais longos. Então, se você está aqui esperando um conteúdo rápido, nesse movimento do Instagram, esse não é o intuito, porque realmente eu tenho um propósito muito grande em estar aqui fazendo isso, tá? Esse vídeo vai subir para o YouTube também. Então, se você prefere assistir no YouTube ou não tá com tanto tempo agora, salva o conteúdo, deixa para assistir depois, vai lá no YouTube, pega o link, Capozoli Psi, manda para você assistir depois, tá bom? Então, qual o meu propósito, né? Todo psicólogo clínico ele é empreendedor. E eu tenho uma história dentro da área da saúde mental de muita luta, uma história que eu me orgulho muito enquanto profissional. E a gente vê muitos profissionais fazendo o seguinte: lembra aquele carro da pamonha? Olha a pamonha, só tem 400. Você precisa de terapia, faça terapia. Eu sou psicóloga, faça terapia comigo. Entendeu? Ornou? Mas não é assim que funciona um trabalho em psicologia clínica. Você vê um cardiologista agindo assim? Você vê um endocrinologista agindo assim? Um neuro? Não. Porque nós somos profissionais da saúde. A psicologia há muito tempo já foi desvinculada. Muito tempo acho que é um exagero, porque essa conscientização maior começou agora. Mas ela já foi muito atrelada a humanas. E hoje psicologia é a área da saúde. E qual o meu maior desafio? Conscientizar o meu público de que existe um modelo dentro da área da saúde de fazer psicologia, de fazer psicoterapia. A prática baseada em evidências. Mas tá, se todo psicólogo é um empreendedor, como então que ele vende o seu trabalho? Primeira coisa que eu quero te falar, não é todo mundo que precisa de psicoterapia, ok? Mas aí como que eu vou vender o meu trabalho? Como que eu vou ter clientes? Como que eu vou alcançar pessoas? Eu preciso apresentar para essa pessoa conteúdos para que ela entenda o que são muitas coisas que ela vive no dia a dia
e que existe um lugar dentro dessas coisas que ela vive, que tem desafios, lugar que tem dúvidas, dores, questões que a psicoterapia pode trabalhar. Eu preciso mostrar para ela que esse lugar existe e trazer informação. E é isso que os profissionais fazem dentro da área da saúde. Você sabe que quando você está sentindo algo diferente, você vai ao médico, porque você já sabe que aquilo sai de um padrão, você sabe quem procurar. Vamos falar de sintomologia aqui física? E aí, se você está em dúvida, não sabe muito bem o que você tem, você vai aonde? No clínico geral. Na psicologia é a mesma coisa. Mas aí a gente entra num ponto muito importante. Psicólogo clínico, como que ele apresenta o trabalho dele? Onde? Para quem e de que forma? No mundo que nós vivemos hoje, aqui no digital. Aqui nós conseguimos fazer isso. E este é o meu intuito com essa série de vídeos. Trazer psicoeducação para você, te trazer informação. E aí você pode estar dizendo assim, mas é gratuito. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Este conteúdo que eu vou dar aqui para você no Instagram, tem profissionais que estão vendendo este conteúdo. E eu estou te entregando ele de graça. E Vitória, por que você está fazendo isso? Parte disso, existe uma divisão. Parte disso é o meu propósito. Porque eu demorei muito tempo para encontrar um profissional da prática baseada em evidências e muitas vezes o que me ajudou foi um vídeo que alguém postou, uma informação que eu acessei que sim foram úteis para mim. Então, se esse é o seu caso, fique por aqui e acompanhe. Porque pode ser, e eu tenho certeza que será, muito útil para você, tá bom? E outra parte do meu propósito é sim divulgar o meu trabalho e me apresentar para você. E tem muita coisa para a gente conversar quando a gente fala de psicoterapia. Porque quando a gente tenta buscar um profissional, o que normalmente a gente faz? Pega o perfil do Instagram, dá uma olhada, faz um cara crachá, vê se eu vou com a cara e fala, acho que eu vou nele ou nela. Mas, gente, isso importa? Importa. Porque a relação terapêutica é o fator primordial para a gente conseguir começar um trabalho. Então, este alinhamento, esta confiança, que não depende só de você ir com a cara do profissional, tá? Depende da postura dele, de N fatores. Mas, quando você entra em um perfil que você vê uma aula como essa, você vê uma pessoa explicando alguma coisa, você começa a entender a especialidade que ela tem e sobre o que ela fala e o que ela sabe para muito além do que tá bonitinho lá na bio, tá? Porque existem sim profissionais que têm um lindo currículo, uma coisa maravilhosa, dá vontade de pegar e pôr ele num mural da sala de falar assim, essa é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E este profissional pecar muito dentro da clínica. E eu sei o que eu estou falando, porque eu conheço pessoas assim. Então, este é o meu intuito com essa série de vídeos, apresentar o meu trabalho. E eu tenho vivido um grande desafio. Esse primeiro episódio vai falar muito sobre isso, tá bom? A gente ainda não vai entrar no assunto da disfunção cognitiva, da formação de crenças. Este primeiro episódio tem a ver mais com o meu propósito, um pouquinho, um pedacinho, 0,04% da minha história, por que eu estou aqui, tá? E aí nos próximos episódios a gente vai entrando. Por quê? Eu gosto sempre de explicar o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. Resumindo, eu gosto de dar contexto. Sabe por quê? Primeiro ponto, eu atualmente trabalho sozinha. Então eu não tenho um editor de vídeos profissionais para colocar uma musiquinha legal, para pôr um preto e branco, para lançar um meme, para prender sua atenção e quando você vê, você acompanhou o conteúdo. O que eu tenho aqui? O que eu sei, o que eu conheço, a minha oratória, o meu posicionamento, eu e você. Então, se eu não te der um contexto do que vai ser essa série, por que ela existe, por que eu tô aqui, provavelmente você nem se interessa em assistir. E se você não se interessar mesmo assim, tá tudo bem.
Nem todo tipo de conteúdo vai ser para todo mundo. Mas o meu compromisso nesse Instagram, há algum tempo que eu venho trabalhando isso dentro de mim, ele é com pessoas comprometidas com conteúdos que transformam. E tá tudo bem se a gente tá aqui no Instagram também para assistir uma coisa legal, uma coisa divertida, postar uma coisa ou outra, mas não dá para viver a vida enfiado aqui dentro em videozinhos de 30 segundos legaisinhos pulando um pro outro. Aproveitem esse espaço porque tem muitos perfis, muitos profissionais e muitas pessoas, não só no Instagram, em outras redes, no YouTube, por exemplo, dando cursos, conteúdos, aulas, informação de graça na palma da sua mão. E você tá aí jogando 8, 7, 6 horas do seu dia com conteúdos que não te agregam nada, tá? Então, eu preciso te dar esse contexto primeiro. Do que é isso aqui? Por que isso tá acontecendo? Tudo bem? Então, se faz sentido para você, vamos entrar neste conteúdo, tá? E aí, tem um ponto muito interessante. Eu, enquanto psicóloga clínica, tenho a clínica, 2 pós-graduações e um movimento onde a gente estuda muito, principalmente neste começo. E uma crença que eu quero quebrar agora, e você vai entender o que são crenças, é porque um profissional está começando agora, ele é ruim. Isso não é verdade. Porque você tem contato com conteúdos muito atualizados, conteúdos atuais, e a competência profissional não depende exclusivamente do tempo de formação, porque você pode ter um psicólogo clínico de 40 anos de carreira e pode ser que ele seja ruim. Porque é multifatorial, são muitas competências. Tem a parte prática? Tem, mas tem muitas outras coisas ao redor disso. Tem habilidades de comunicação, existem habilidades interpessoais, ou seja, como você se comunica, como você contorna uma situação. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho, a capa do trabalho, como ele acontece ali nos 50, 60 minutos de sessão, é o quê? Conversa. E aí nos bastidores a gente tem, que tem um computador, a parte do que acontece por trás de tudo isso. E isso também são competências clínicas. Então, como você se porta com o seu paciente faz muita diferença. E as competências clínicas que você tem. E na psicologia a gente tem um grande problema. No Brasil é muito fácil você ser psicólogo clínico. Você se forma em qualquer faculdade, abre a porta e fala: vou atender. Vem cá, 60 minutos. Você entra na vida, na dor de uma pessoa, de um ser humano. Quando eu estava no meu último ano de graduação, eu entrei na pós-graduação do Instituto de Prática Baseada em Evidências em Psicologia, o IPBE, porque eu falei, eu não atendo com isso aqui que eu tenho, que é uma base da história da psicologia. E isso não é suficiente para atender uma pessoa. Então, inclusive fora do Brasil, você não pode simplesmente se formar e sair atendendo outras pessoas, ok? Isso é assunto para um outro tema. Então, como psicóloga clínica que vivo tudo isso, hoje, o meu tempo para estar aqui no Instagram, ele não consome uma grande fatia da minha vida, como se fosse uma pizza, onde eu tenho trabalho, família, o digital. Então, eu não tenho espaço para estar aqui com tanta constância, com conteúdos como esse que eu estou criando, porque isso aqui consome muito o meu tempo. E aí entra o desafio. Como estar aqui no Instagram? Eu trabalhei muito isso dentro de mim e resolvi fazer essa série de vídeos pelo que eu falei lá no começo. Somos empreendedores, certo? Então, nós precisamos entender que o mercado tem um movimento e eu quero ter conteúdos aqui que agreguem na sua vida, inclusive para quando você precisar fazer psicoterapia comigo ou me indicar para outra pessoa. E também te ajudar, se você não puder fazer uma psicoterapia ou se você quiser entender mais sobre um assunto. Então, olha quanta coisa rica tem aqui. Mas como que vai funcionar isso?
Não vai ser um compromisso de agora. A Vitória Capozoli é uma super blogueira que tá sempre aqui no Instagram e toda hora vai ter um conteúdo legal lá, tá? Isso vai acontecer de forma orgânica. Então, quando couber na minha vida, eu venho aqui e entrego este presente nas suas mãos. Com muito carinho e com muito compromisso. Vocês não fazem ideia da estrutura que existe por trás para trazer um conteúdo como esse. E gratuito. Mas sim, eu sonho muito lá na frente em poder dar aulas, em gravar cursos, em trazer conteúdo. Eu amo este lugar, tá? Então esse vídeo foi para falar sobre isso. Por que que essa série existe? Por que que eu estou aqui? O que eu penso sobre a psicologia clínica? Eu trouxe muitas coisas e pedacinhos delas, porque eu não me aprofundei tanto sobre, tá? Foi um vídeo mais longo do que serão os próximos episódios. Eu fico muito grata, honrada e feliz em estar aqui. E nós vamos seguir nos próximos episódios, onde eu vou trazer para você o que são crenças, o que são pensamentos, como eles se formam. Você já viu que duas pessoas podem viver a mesma situação e trazer interpretações diferentes? Por que que isso acontece? E eu te digo, nunca é sobre a situação. É sobre como você interpreta, sente e dá significado para ela. E eu não vou te trazer conteúdo superficial. Eu vou te mostrar como isso acontece, como isso se forma, por quê, de que jeito. E é isso que a gente trabalha dentro da psicoterapia. Tanto que chegou uma novidade maravilhosa para mim, que foi o cérebro. E a gente vai aprender a abrir a nossa mente, nossa cabeça, para entender e sair do modo automático da nossa vida, da correria, do trabalho, do que eu acho sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo e sobre o futuro, para entender que existe uma estrutura por trás disso, olhar para isso. E é isso que eu quebro na psicologia. Não é simplesmente trazer filosofia, poesia, deixar a pessoa, né? A gente tem sim filosofia. Sabiam que a base da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, uma das bases é o estoicismo, que é filosofia? Mas a psicologia está na área da saúde e tem profissionais comprometidos com isso hoje. Saiba disso, tá? Então, sim, existe uma estrutura aqui que se forma, tá? E eu não vou falar só de neurociência, a gente vai falar de teoria também dentro da psicologia. Então, vai ser uma série muito, muito boa, muito construtiva. Esteja aqui no perfil. Todo sábado vai ao ar um episódio. Tudo bem? E, muitas vezes, se vocês me verem olhando aqui pro lado, é porque tem um notebook aqui, tá? E é uma crença acreditar que o profissional não pode consultar informações. Tudo bem, gente? Sinto lhe dizer. Porque nós temos muitos conteúdos dentro do nosso profissional e nenhum ser humano no mundo vai saber tudo e lembrar de tudo de imediato. Organizar uma aula, organizar um raciocínio, muitas vezes sim, a gente lê, a gente consulta. Um PowerPoint é útil para isso, um resumo é útil para isso, o que você monta é útil para isso, uma IA é útil para isso quando bem utilizada, tá? Então, olha as crenças que a gente tem. E muito provavelmente, quando um profissional raramente consulta sobre o que ele está falando, ou ele está falando de algo mais pessoal, que ele transformou aquilo em um conteúdo, então vem muito natural de dentro dele, ou quando ele está falando de algo mais técnico, ele já deu tantas aulas sobre aquilo, ele já falou tantas vezes sobre aquilo, que naquele nicho ele nem precisa consultar, ou estruturar muito como ele vai falar. Mas sim, faz parte isso aqui, olhar, organizar, buscar uma informação que às vezes não está tão fresca na cabeça, tá?
é totalmente diferente de eu estar aqui assim falando com vocês. Então, e não sei o que, e papapá, e pipipi, eu vou falar sobre isso e lendo linha por linha, tá? Consultar faz parte. Então, se vocês me veem olhando um pouco para o lado, é devido a isso, tá? Eu gosto muito, eu sou muito informativa, inclusive meus pacientes trazem muito isso, né, de feedback para mim. Eu digo como vai funcionar o processo, o que a gente vai fazer aqui, por que eu tô fazendo isso, sabe por que eu sou assim? Eu olho muito para a área da saúde. Você vai ao médico com uma queixa, ele te passa um medicamento e você sai de lá e fala, tá bom, vou tomar isso aqui e é isso. Não! Quanto tempo eu vou tomar, de quantas em quantas horas, quantas miligramas, por quê? Tem efeito colateral? Você precisa entender os processos das coisas, então eu explico muito mesmo tudo isso. E eu estou muito feliz de começar a estar aqui dessa forma, porque esse é o meu espaço que é feito para você. Então aqui as coisas são no meu tempo, eu tenho uma liberdade para falar, para conversar, e eu faço isso com muita responsabilidade e com muito carinho, tudo bem? Então, você já pegou o contexto geral do porquê eu estou aqui, o que eu busco começar a fazer no Instagram, como vão ser as nossas aulas, a nossa série, os nossos episódios, a minha postura aqui, tá? Você já tem a informação que esse vídeo vai subir para o YouTube. Então, se você prefere assistir lá, principalmente por ser mais longo, você pode pausar, acelerar o vídeo, se você quiser. Então, acredito que eu já dei todas as informações necessárias. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem aqui no Instagram, me perguntando, tá? Que eu respondo assim que possível. Espero mesmo que seja o começo de algo muito especial, tanto na minha vida quanto na vida de vocês. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. E como que você pode me ajudar e também contribuir comigo? Curtindo este conteúdo, compartilhando com uma pessoa que você acredita que vai ser legal assistir essa série com ela, com o marido, com a amiga, com o colega de trabalho, comentando aqui, me mandando mensagem, tá? Você alimentar esse perfil também aqui com a sua participação contribui muito comigo. Muito obrigada. Até semana que vem com o começo da nossa série ali, já na parte 1, onde eu vou te explicar como que todo esse sistema de crenças funciona, como ele se constrói, como ele se consolida e por que isso fica rígido, tá? E também, claro, por que o nosso trabalho aqui como psicólogo clínico existe. Até semana que vem.